és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Amém. Meus irmãos, nós vamos nesta noite aqui estar estudando na palavra do Senhor, e nós vamos estar falando aqui nessa noite sobre um tema: busca a Deus e a batalha espiritual. Nós temos aqui nesta noite falado um pouquinho, aliás, o Tiago, ministrando o louvor, tem falado um pouquinho, sobre batalha na oração. Foi já mencionado aqui, sobre batalha, sobre luta, e como nós vamos lutar e combater com o reino das trevas. A palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso. Nós sabemos que a Bíblia fala também, Jesus ele disse que no mundo nós iríamos passar por várias aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E meus irmãos, a batalha espiritual também ela nos causa aflição, e se nós não buscarmos a presença de Deus, a face do Senhor para as nossas vidas, na batalha nós não vamos ser vencedores, mas vamos ser bombardeados. E Deus ele quer que o seu povo saia vencedor, porque a palavra de Deus ela afirma: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E se alguém está em Cristo, a Bíblia afirma também que nós somos mais do que vencedores. E se você tem uma comunhão profunda com Cristo, você vai ser mais do que vencedor. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, fica depois de Salmos. Você vai passar por Provérbios, Eclesiastes, vai passar ali depois por Cantares, Isaías e Jeremias. Até ontem eu ia falar sobre família, que estava assim na minha mente a semana inteira, falar sobre família. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu estava deitado ainda, me veio esse versículo: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. E eu comecei daí a questionar, orar e perguntar: Senhor, é essa a palavra, E sabe, meus irmãos, Deus foi trazendo para o meu coração, e foi me trazendo aqui um ensinamento dentro da palavra dele, mostrando para nós o que ele quer nos ensinar através da palavra dele. Por isso que ele diz aqui, Jeremias 29, versículo 11, aonde nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Jeremias 29, 11. Você que tem encontrado, vamos se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 29, versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Está usando a autoridade que o Senhor deu para a igreja, quando o Senhor disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos, Senhor, a tua igreja, que estamos aqui na face da terra, estamos aqui, Senhor, para proclamar que tu és um Deus de vitória,
que tu és um Deus poderoso, e que Satanás ele é um perdedor, e que perdeu, e que a igreja, ela tem uma autoridade que o Senhor tem dado, Pai. Pai, nós queremos no nome de Jesus, orar para que nesta noite, o poder do Senhor venha sobre as nossas vidas, e que nós possamos sair daqui nesta noite, edificados, transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Eu quero em nome do Senhor, repreender agora, toda luta, todo pensamento contrário à Tua palavra, Senhor, que seja agora destruído e cancelado, em nome do Senhor, e que a Tua presença, Senhor, se torne real, em cada coração aqui nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quando Deus ele manda Jeremias escrever essa carta, o povo dele, o povo de Israel, ele estava num cativeiro, e esse cativeiro era um cativeiro de 70 anos, aonde eles estavam presos, oprimidos pelo rei da Babilônia. E meus irmãos, e ali o povo, ele estava reclamando e tendo pensamentos contrários àquilo que Deus estava pensando. E muitas vezes essas coisas também acontecem conosco. Quando a coisa vai a mil maravilha, nós estamos felizes, pensamos coisas boas, temos pensamentos bons, temos atitudes boas, mas quando a coisa começa a piorar, quando a pessoa começa a entrar debaixo de alguma situação difícil, começa a vir pensamentos contrários. E a Bíblia ela fala que o diabo ele começa a lançar, ele lança dardos inflamáveis na nossa mente, para a gente poder pensar o contrário daquilo que Deus pensa a nosso respeito. E meus irmãos, quantas vezes quando nós estamos passando por alguma luta, o diabo ele começa a lançar pensamentos, não tem jeito para você, você tem que sofrer, você não vai sair dessa, você é um derrotado. Meus irmãos, Deus ele não pensa assim. Veja o que diz a palavra, Deus está dizendo, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz. O diabo, meus irmãos, quando vem esses pensamentos, isso não traz paz na nossa mente, e tudo aquilo que não traz paz não vem de Deus. Deus ele coloca na nossa mente pensamentos que geram paz, que produz paz, que leva a pessoa a viver uma vida em paz. Esses são os pensamentos de Deus. Quando vier pensamentos que te deixam você angustiado, frustrado, abatido, caído, derrotado, não vem do Senhor. A Bíblia ela afirma, Deus ele traz pensamentos de paz. Não é pensamento de medo, não é pensamento de destruição, não é pensamento de derrota. Deus traz pensamento de paz. E ele pensa, ele tem esse pensamento a nosso respeito. Davi, certa vez ele disse, 1000 pode cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, porém, tu não serás atingido. E muitas das vezes, as pessoas ficam com medo de coisas atingir a vida dele. Meus irmãos, a promessa de Deus diz, olha, nós não vamos ser atingidos. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa dele. A Bíblia fala também, tem um versículo que diz na Bíblia que Deus ele tem poder de transformar toda maldição em bênção para nossas vidas. Amém? Toda maldição que vier contra a vida dos filhos de Deus, Deus transforma ela em bênçãos. Nós podemos ver isso quando me fugiu da mente aquele rei que manda chamar aquele profeta, também me fugiu da mente agora o nome do profeta, para ele lá amaldiçoar o povo de Israel que vinha. E aquele profeta que foi numa jumenta, né? E que a jumenta falou, os irmãos já sabem quem é, né? Balaão, né? O Balaque chamou o Balaão, obrigado. E mandou chamar ele para poder ir lá amaldiçoar o povo de Deus. Mas tudo aquilo que ele queria falar contra Deus transformava em bênção.
Em vez dele transformar, em vez dele amaldiçoar o povo, Deus colocava na boca dele palavras de bênção, que ele abençoava o povo. Meus irmãos, a pessoa quando está debaixo da graça de Deus, pode se levantar o inferno para amaldiçoar a sua vida, mas não vai atingir sua vida. Amém? Não vai atingir. Essa é a promessa de Deus. E essa batalha, meus irmãos, ela vai acontecer, uma batalha espiritual. E para isso se tornar real na minha vida, essas vitórias, eu preciso buscar a Deus. Meus irmãos, querer entrar numa batalha espiritual sem buscar a Deus, você vai ser bombardeado. Você vai mexer num lugar onde que existe uma força destruidora que se chama inferno. Mas quando você busca a face do Senhor, você vai entrar protegido e guardado. Amém? Por isso que é importante. Eu quero dizer para você, não tenha medo de nada que se levanta contra você. Porque a palavra de Deus diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O diabo age no mundo, ele age lá fora, mas aqui dentro quem age é o Senhor. Aqui é a glória do Senhor, aqui ele age. E nós precisamos, o nosso coração, meus irmãos, precisa estar inteiramente voltado para essas grandes vitórias que o Senhor promete. E quando o nosso coração está voltado, nós vamos começar a pensar: Deus tem pensamento de paz a meu respeito. Deus tem pensamento de paz. E o diabo dele começa a trazer um montão de coisas, né? Para poder confundir aquilo que Deus pensa a meu respeito. Mas eu tenho que me apegar na palavra. Deus tem pensamento de paz. E quando eu começo a fazer isso, algo novo acontece na minha vida. E meus irmãos, eu tenho aqui anotado duas coisas que eu achei bastante importante ao estudar essa palavra: busca a Deus e a batalha espiritual. Primeiro ponto, para mim poder ganhar, né, grandes vitórias, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Diga comigo: mudar a minha maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar, meu irmão. O que mais gera na sua mente, o que mais roda nos seus pensamentos, são isso que te leva aos caminhos. Se mais você pensa em derrota, você vai ter uma vida derrotada. Mas se você pensa de acordo com a palavra do Senhor, você vai ser mais do que vencedor. Seja uma pessoa vencedora. Deus nos colocou para ser mais do que vencedor, diz a palavra. Não é para ser cristão amedrontados, cristão com medo. Deus não colocou a gente para ser assim, não. Deus nos colocou para a gente poder andar de vitória em Cristo Jesus. Essa é a posição que nós fomos colocados. Por isso que a Bíblia fala, Deus está dizendo, mandando Jeremias dizer: fala para o povo, eles estão debaixo lá de uma opressão do rei da Babilônia, fala para eles que eu penso diferente a respeito deles, que eu penso diferente, eu tenho pensamentos novos a respeito deles. E meu irmão, se você está sentindo debaixo de alguma opressão, de alguma coisa atormentando a sua vida, eu quero dizer para você nessa noite: Deus pensa diferente a seu respeito. Deus pensa diferente. Começa a mudar a sua maneira de pensar. Quando você começa a mudar a sua maneira de pensar, você está abrindo o caminho para o Senhor agir na sua vida. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer para você, Deus te deu para você livre-arbítrio, poder de escolher. Você pode escolher o que pode gerar na sua mente. Você pode escolher. Você pode aceitar o que pode andar aqui dentro. E ele diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz. Meu irmão, Deus não quer que ver você uma vida inteira sofrendo, uma vida inteira debaixo de opressões. Deus não quer ver. Deus não criou você para isso. Deus criou você para ser um vencedor. Deus criou você para ser um vitorioso. E lembre de uma coisa: a palavra de Deus diz que quando Jesus ele morreu e ele subiu para os céus, ele deu poder e autoridade para a igreja. E a palavra de Deus ela diz que Jesus colocou o diabo debaixo dos pés da igreja. Ali é o lugar dele.
Não é o lugar dele ficar jogando tanta coisa na nossa mente, não. Vamos manter ele aonde Jesus colocou ele. E vamos manter a presença do Senhor na nossa vida. Manter o diabo no lugar dele. E diz com base na palavra, Satanás, está escrito: Jesus te venceu. Está escrito: Jesus te colocou você debaixo dos pés da igreja, e eu faço parte dessa igreja, eu faço parte do corpo do Senhor, e eu creio na minha vitória. Começar a declarar isso diariamente, e meu irmão, quando você começa a fazer isso, coisas novas acontecem. Eu quero dizer para você aqui, dentro da palavra de Deus, algumas coisas que são bastante importantes, que aconteceu na vida de uma mulher. Eu sei que os irmãos conhecem o testemunho, a libertação daquela mulher que estava com fluxo de sangue, com hemorragia. Diz a palavra de Deus, Jesus, ele estava lá, não me lembro agora qual a cidade, mas ele estava ali numa cidade. De repente chega um chefe da sinagoga e diz: Senhor, vem comigo, minha filha está à beira da morte, vão junto comigo. E o nome daquele homem era Jairo. E Jesus, diz a palavra que Jesus, ele foi com aquele homem, foi seguindo. E aí de repente, diz a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, no capítulo 5, que no meio daquela multidão havia, que seguia Jesus, uma mulher estava ali sofrendo com uma hemorragia, 12 anos. E aquela mulher, ela começou a dizer: se eu apenas lhe tocar nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. E diz a palavra que aquela mulher, ela foi buscar o Senhor, para ela poder alcançar uma vitória naquela batalha espiritual que ela estava ali lutando, 12 anos. E diz a Bíblia que aquela mulher, quando tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada no mesmo momento. E diz a palavra que ali aconteceu uma cura, que ela sentiu no corpo dela, está curada daquele sofrimento que ela vinha sofrendo. E meus amados, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós chegamos à presença dEle, nós vamos também encontrar cura, libertação e transformação. Sabe por que aquela mulher foi? Diz a palavra que ela já tinha passado, né, nas mãos, já tinha gastado tudo quanto ela tinha com os médicos, e nada tinha dado ainda resultado para ela. E ela pensou: existe uma solução para mim, existe Jesus, existe Jesus, e Jesus vai me pôr em liberdade. E diz a palavra que quando ela toca, ela foi curada. E aí Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. E Jesus está querendo dizer isso hoje, para as filhas e para os filhos: filho, vai-te em paz, a tua fé te curou. Filha, vai-te em paz, a tua fé te curou. Jesus quer dizer isso, e Ele está dizendo isso para nós hoje. E diz a palavra que Jesus, ele ia, e aí de repente Jesus estava ali com Jairo. Jairo viu tudo aquilo acontecendo, e de repente chega alguém da casa de Jairo e falou: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. E diz a palavra que Jairo ia conversando com Jesus, e a Bíblia fala que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos, e era a única filha dele. Eu imagino que ele ia falando com Jesus: Jesus, eu não tenho mais nenhuma outra filha, ela é a minha única, se eu perder ela, vou perder um pedaço da minha vida. Eu imagino que ele ia conversando, que a Bíblia fala que eles iam conversando. Eu imagino que ele ia falando isso, quando alguém chega e diz essa notícia. E aí Jesus olha para Jairo e falou: Jairo, não temas, crê somente. E meus irmãos, eu quero dizer para você as mesmas palavras que Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente, tua filha viverá, tua vitória chegará, crê somente.
Porque quando você vai crer, a libertação espiritual vai acontecer. A batalha espiritual acontece, meu amado. É um piscar de olho, um estalar de dedo. Ela vai acontecer. Mas crê somente, não duvide. Não deixe o diabo jogar um montão de dúvida na sua cabeça, não deixe. Mas creia somente. A palavra do Senhor já diz, se nós crermos, nós vamos ver a glória do Senhor. Jesus disse para Marta, se tu crer, tu vai ver a glória do Senhor. E se você crer, meu amado, você vai ver a glória do Senhor. Mas crê em quê? Aonde depositar a nossa fé? Crê em quem? Em Jesus, no Senhor da vitória. E crê que Ele pode mudar a sua sorte. Crê que Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar essa situação de problema, de luta que você está enfrentando, numa vida abundante, numa vida vitoriosa. Crer, começar a dizer, Senhor, eu creio. Outra coisa importante, meu irmão, a palavra de Deus, ela diz que a nossa fé, ela tem que crescer diariamente. Para a nossa fé, ela crescer, o que a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos de ouvir a pregação da palavra, e você declarar a sua fé. Senhor, eu creio. Declare a sua fé todos os dias. Declare ela. Eu já contei aqui para os irmãos, mas alguns irmãos não sabem. No ano de 84, alguns anos atrás, tá? 84, me deu uma enfermidade, não me lembro em qual perna que foi. E era no nervo da perna, e aquela era uma dor insuportável, que eu quase não aguentava de tanta dor. E eu fui ao médico, e o médico disse para mim, a sua doença é incurável, você vai morrer com ela, isso aqui não tem jeito. E aí eu saí do consultório do médico, e não aguentando mais de dor, e eu falei, Senhor, eu creio, o Senhor vai me curar. Estava no plena minha conversão, eu estava buscando a presença do Senhor, mas quando eu deitava, para mim dormir era difícil, mas eu falava, Senhor, eu creio, amanhã de manhã eu vou estar melhor. E aí quando chegava de manhã, eu agradecia, Senhor, obrigado por esta noite, eu creio que hoje à tarde eu vou estar melhor. Vai declarando a sua fé. E sabe, meus irmãos, com 3 dias, a minha perna estava igual a outra. Amém? Queimava tanto que deu bolha d'água, lá do calcanhar até no joelho. A batata da perna virou bolha d'água purinha, de tanto que queimava. Com 3 dias, as bolhas sumiram, a pele não soltou e ficou do mesmo jeito. Declare a sua fé, eu creio, Senhor, essa vitória é minha. Eu creio, Senhor, eu vou sair dessa. Declare a sua fé, para você ser um vencedor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós a declaramos, nós vamos ver que as coisas vão acontecendo, e as coisas vão melhorando. Então, meu amado, em primeiro ponto, para você buscar a Deus e a batalha espiritual na sua vida, é preciso mudar a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. E a mudança, ela tem que ter base na palavra de Deus. Colossenses 3:2 diz a palavra: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto. Pensar que Jesus, Ele pode transformar, Ele pode mudar todas as coisas na nossa vida. É isso que Deus quer que pense. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não pensamento de mal. Deus pensa o melhor para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Segundo, ainda tem um versículo que eu estou me lembrando, em Provérbios 16, versículo 1, diz a palavra: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem faz planos, pensa, maquina um montão de coisa,
mas a resposta certa só vem do Senhor, somente dele. E muitas vezes o coração da pessoa tem um montão de pensamento, né, que passa, e aí você vai planejando de acordo com aquilo que você vai pensando, mas a palavra fala: olha, não adianta você planejar, não adianta você pular para lá e para cá, eu é que vou te dar a resposta. A resposta ela vem do Senhor, e é Ele que vai nos conduzir, porque Ele tem pensamento de paz, Ele tem pensamento de vitória para nós. Em segundo ponto, para nós buscarmos a Deus e a batalha espiritual, sair da situação de comodismo. Repete comigo: sair da situação de comodismo. Meus irmãos, muitas vezes a gente vê o povo cristão muito acomodado, parado, frio, esmorecido, abatido. E a palavra de Deus, ela quer que nós saímos daquela situação de comodismo. Isso é, para mim está bom, meus pecados estão perdoados, tenho certeza da minha salvação, no dia que eu morrer eu vou para o céu. Isso é a situação de comodismo, e a pessoa vai se acomodando, e aí começa a vir os problemas na vida dele. Aí é assim mesmo, todo mundo sofre, todo mundo enfrenta luta, problema na família todo mundo tem, e a pessoa vai se acomodando com a situação, e ele começa a pensar: isso é aquilo que Jesus falou, são as aflições que a gente ia passar no mundo. Mas não é não, meu amado, não fique parado nessa vida, não se acomoda, saia dessa situação de comodismo, e começa a buscar o Senhor, começa a entrar numa batalha espiritual contra as forças das trevas, e é preciso você começar a entrar, e você começar a viver, né, uma vida vitoriosa. E outra coisa, meu irmão, que muitos cristãos ficam parados, eles paralisam. Vamos aqui pegar um exemplo, de repente, Deus mostra alguma coisa que é uma batalha, alguma coisa espiritual que está atingindo a vida dele. Aí ele toma uma decisão: Senhor, em nome do Senhor eu renuncio a essa força das trevas, ou pede alguém para orar, ele repreende aquilo em nome do Senhor, e tudo bem. Mas aquilo fica só na mente dele: fizeram coisas para mim, fizeram coisas para destruir minha vida, e aí fica só aquilo na mente. O diabo vem trazendo tudo aquilo, para aquilo ficar maquinando na vida da pessoa, para a pessoa poder se tornar um escravo dele na mente. Ele tem que acreditar: se ele tomou uma posição em Cristo, se ele renunciou, está renunciado. Aquela maldição, aquele despacho, aquela macumba que foi feito contra a sua vida, Deus transformou ela em quê? Em bênção, meu irmão. Eu tenho que acreditar isso, e eu tenho que começar a dizer: isso não vai me atingir mais. E a palavra de Deus, ela diz que praga nenhuma chegará onde? Na minha casa, na minha tenda. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a macumba não tem lugar, o feitiço não tem lugar, as obras das trevas não tem lugar, meu irmão. Eu tenho que acreditar isso, porque se eu não acreditar, eu volto para o cativeiro novamente, e começo a entrar no comodismo. Eu preciso acreditar nessas vitórias. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 14, está falando que Deus vai fazer mudar a nossa sorte, a nossa vida, é Deus que faz, mas eu preciso acreditar, eu não posso ficar acomodado nessa situação, não, eu preciso me posicionar nas promessas que Cristo prometeu para mim, porque quando eu tomo posições dentro das promessas, aí diz a palavra: praga nenhuma vai chegar à minha tenda, porque diz a palavra: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que me guardem todos os meus caminhos. Essa é a promessa do Senhor, e eu preciso acreditar.
Uma certa vez, eu estava lá em Colatina, não sei se a Irineia lembra, e aí nós chegamos lá num restaurante para poder almoçar, e aí de repente ia passando na porta, assim, um senhor forte, moreno, e ele ia parando, foi andando assim, ele parou na porta, ele olhou, e o olhar dele fitou em mim. E ele saiu lá de onde ele ia passando, foi lá e sentou, ele pediu licença, podia sentar, eu falei, pode sentar. Aí ele começou a falar, ele falou, Deus me mandou aqui, eu estava na minha casa, Deus me mandou eu passar por essa rua, porque ele queria falar alguma coisa com o servo dele. Ele falou, eu sou pastor, ele disse, e ele falou assim, olha, Deus está me mandando falar uma palavra, fizeram coisas para destruir sua vida, mas ele está dizendo, mandando dizer para você, não vai atingir sua vida, não vai atingir sua vida. E meus irmãos, olha, isso é quando a palavra de Deus, ela diz, praga nenhuma chegará à tua casa, não vai chegar não, essa é a promessa do Senhor. Eu nunca tinha visto aquele homem, e nem ele me visto, mas Deus mandou naquele dia, para mim foi o melhor almoço que eu ganhei naquele dia, foi aquela palavra que Deus falou, não vai atingir sua vida, e glória a Deus, meus irmãos. E ele disse, tem um montão de gente que está com inveja ao seu redor, para querer destruir sua vida, Deus está mandando dizer. E eu comecei a olhar, meus amados, e eu comecei a ver pessoas que tinham inveja, no meu ministério, e essas pessoas hoje estão na lama, aquelas pessoas daquela época, hoje estão na lama. A palavra de Deus, ela menciona que praga não vai chegar, e não chega não, meu irmão, não chega, chega se você sair da presença do Senhor. Se você sair da presença do Senhor, parar de buscar Ele, e parar de lutar nessa batalha espiritual, as coisas atingem sua vida. Por isso eu quero dizer para você, meu amado, busque o Senhor, busque a Ele. Diz aqui a palavra de Deus, buscar-me-ei, me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor dos exércitos. Deus quer fazer mudar a nossa sorte, Deus quer fazer, e aonde que tiver alguma coisa querendo atrapalhar a sua vida, Deus vai fazer mudar, e as coisas não vão atingir sua vida não, creia, meu amado, busque o Senhor, porque essas coisas se tornarão bênçãos na sua vida, para uma vida vitoriosa. Eu sei que os irmãos conhecem o que diz a palavra, Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo está falando ali sobre uma transformação de pensamentos, eu preciso começar a mudar a minha maneira de pensar, eu preciso sair do comodismo, não posso andar, me acomodar com a vida que estou levando. Eu disse para os irmãos uma vez aqui, talvez os irmãos se lembram, o cristão ele tem que andar inconformado com a vida que está levando, nunca pensa que você está bom, porque quando você pensa que está tudo bom, está na hora de você cair, você precisa sempre andar inconformado, Deus eu preciso mais de Ti, Senhor eu ainda não atingi aonde o Senhor quer que eu atinja, eu ainda não estou naquele lugar onde o Senhor espera que eu esteja, nunca acha que você está 100%, meu amado, sempre espera, Deus eu preciso melhorar a minha vida, Deus eu preciso de coisas melhores na minha vida, eu preciso buscar mais a Tua face, preciso de uma comunhão mais profunda com o Senhor. A batalha vai vir? Vai, mas se você estiver buscando o Senhor, você vai ser mais do que vencedor, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, num texto da palavra de Deus, que Deus tem falado muito comigo através desse texto, Apocalipse no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, é o último capítulo da Bíblia, Apocalipse no capítulo 2,
versículo 4 e o versículo 5. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja o que diz a palavra. Deus está dizendo aqui para uma igreja, a igreja em Éfeso, e ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é quando a pessoa ela entra no estado de comodismo. Ela perde, ela começa a perder a alegria de servir o Senhor. Ela começa a perder a alegria de poder viver na presença do Senhor. Isso é perder a alegria do primeiro amor. Quando Deus ele diz aqui: eu tenho contra vocês, porque vocês perderam o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, vamos começar a lembrar um pouquinho. O que você fazia logo na sua conversão? Você era mais feliz do que hoje? Você buscava mais a Deus? Se você buscava mais, Deus está dizendo: volta à prática das primeiras obras. Saia do comodismo. A leitura da palavra. Como era? Você lia mais ou lia menos? Deus está dizendo, então volta a ler mais. A oração, como é que está indo? Deus está dizendo, então volta à prática das primeiras obras. Porque se nós não voltarmos, o que vai acontecer? Diz a palavra: ele vem contra nós, contra a igreja. Caso não te arrependas, é preciso haver arrependimento e chegar diante do Senhor: Pai, eu me arrependo, eu estou arrependido porque eu tenho abandonado o primeiro amor, tenho abandonado a tua presença, tenho abandonado a tua palavra, tenho deixado muitas vezes de orar, tenho deixado de congregar, tenho deixado, Senhor, aquilo que eu tanto fazia. Tenho contra ti. Não sei como está a sua vida, mas quando eu li esses versículos, Deus tem falado muito o meu coração através deles. E é preciso, meus irmãos, para mim poder sair da situação de comodismo, eu preciso começar a rever minha vida, como ela está diante do Senhor. Como está a sua vida diante do Senhor? Aqui, no versículo 2 e o versículo 3, ele está dizendo que Deus, ele conhecia as obras daquela igreja, e ele conhecia também o labor, a perseverança, que era um povo perseverante. Mas ele diz aqui também embaixo, que eles não suportavam homens maus no meio da igreja. E ele fala aqui também, que eles não suportavam as obras dos nicolaítas, que eram pessoas de uma seita, que apoiava a prostituição, que dava liberdade à prostituição. A igreja não apoiava. Deus falou: olha, eu conheço vocês são perseverantes nessa área, vocês têm zelado nessa área, mas uma coisa vocês têm deixado de lado, vocês têm deixado de buscar o primeiro amor, vocês têm abandonado o primeiro amor. Meus amados, todo zelo na igreja é importante, mas nós nunca podemos zelar pelo primeiro amor, nunca podemos deixar de zelar pelo primeiro amor, isso é, pela alegria da nossa salvação, pela minha comunhão com o Senhor, pela minha busca com Ele, pelo o meu momento que eu tenho com Ele. Nunca deixe de buscar essa presença do Senhor, mas continua buscando diariamente, para que haja um crescimento. Senão ele diz: olha, senão eu venho contra vocês. E meus irmãos, Deus ele diz: olha, ele vem, e de que maneira ele diz? Ó, eu vou tirar do meio de vocês o candeeiro, isso é, vai tirar a luz. E o que Jesus ele falou? Que ele é a luz do mundo. E quando ele tira a luz da pessoa, a pessoa perde o brilho. Em vez dele glorificar o Senhor, ele só fica reclamando, só fica murmurando.
Ele não tem mais prazer de poder glorificar e adorar o Senhor. E Deus falou: olha, eu tenho contra vocês, porque vocês estão nessa situação. Não sei como está a sua situação diante do Senhor, mas uma coisa eu quero dizer, meu amado: se você está acomodado na vida cristã, saia desse comodismo, dê um pulo e fala: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais, a partir de hoje eu quero, Senhor, voltar à prática do primeiro amor. Eu não quero que nada me segure mais, nem novela, nem esporte, nem filme, nem nada possa me segurar mais, mas eu quero te servir, eu quero viver na tua presença. Amém, meus irmãos? Quantas coisas têm segurado as pessoas, e no passado não te segurava, e hoje está segurando. Comodismo, está se concordando. Paulo fala lá: olha, não concorda, não conforma com tais situações. E meu amado, Deus está nos chamando a podermos viver uma vida completamente para poder ser verdadeiros adoradores e glorificadores do nome dEle. Amém? Quero te convidar para você se colocar de pé. Feche os teus olhos. Nessa luta, nessa batalha espiritual, nessa busca, como você está diante do Senhor? Como está a sua vida? Esses nicolaítas que a Bíblia fala aqui, que aquela igreja em Éfeso, eles não aceitavam eles. Era um povo que gostava das festas pagãs, das festas oferecidas a ídolos, que incentivavam também a prostituição. Talvez nessa noite tem pessoas aqui, que o seu coração está muito voltado a essas coisas que o mundo está oferecendo. E sabe, meu irmão, essas coisas apagam o teu candeeiro, apaga a luz da sua vida. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando, e Ele diz: eu tenho pensamento de paz a seu respeito, eu tenho pensamentos novos para você, eu tenho uma vida nova, uma vida edificada. Deus está nos chamando para sermos verdadeiros seguidores do Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor, que nada vai nos separar da presença do Senhor. Pai, eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor. Meu Deus, nós temos ouvido a tua palavra, e eu creio, Senhor, no poder que há em ti, Pai. Creio no poder da tua palavra, Senhor, que muda o coração, que transforma vidas, que leva a pessoa a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira transformação de vida. Eu creio, Senhor, creio na tua palavra também, que afirma, Senhor, que as obras do inferno não vai atingir a nossa vida. Eu creio também, Senhor, no que diz a tua palavra, que o Senhor destruiu o inferno inteiro para nos dar, Senhor, completa vitória. E eu quero orar, Senhor, em nome do Senhor, por aquela pessoa que está numa batalha espiritual, numa luta, mas ela está muitas vezes, Senhor, ela está temendo, está com medo. Em nome do Senhor, eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo em nome do Senhor toda a luta, toda a força das trevas, em nome do Senhor. Eu quero ministrar, Senhor, a tua vitória. Eu quero declarar, Senhor, uma vida transformada, cheia da tua graça, cheia do teu poder. Senhor, com base na tua palavra, nós queremos, Senhor, ministrar vida vitoriosa para a tua igreja, Pai. Vida de busca, Senhor,
vida de batalha espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o renovo do Senhor venha sobre nós, Pai, nesta noite, e que o Senhor comece a mudar a sorte do teu povo, Pai. Comece a mudar, Senhor, a vida daquela pessoa que até hoje foi vida de sofrimento, mas que seja vida de vitória, vida de cura, vida de libertação, vida transformada, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Vai operando, Senhor, vai quebrando barreiras, vai destruindo o laço das trevas, vai, Senhor, operando verdadeira mudança, Pai, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eu quero, Senhor, usar a autoridade que é no teu nome e dizer que o inferno está destruído, as obras do diabo estão destruídas. Maior é o Senhor que habita no nosso meio do que todo o poder das trevas, Pai. Deus, nós acreditamos nas tuas promessas, Pai. Nós acreditamos na vitória. Aleluias, Pai. Vai enchendo a tua igreja, Pai. Vai enchendo o teu povo, Senhor, de verdadeiros vitoriosos, Pai. Pessoas, Senhor, que lutam, mas que alcançam a vitória. Pessoas, Senhor, que estão lutando com o reino das trevas, mas que alcancem vitória na sua vida. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Coloca a mão na sua cabeça, meu irmão. Repete comigo. Em nome do Senhor. Eu repreendo todo pensamento humano, satânico. Eu repreendo em nome do Senhor. Eu não aceito mais. E eu ministro para minha mente pensamentos novos. Em nome do Senhor. Eu declaro, com base na tua palavra, que eu serei um vencedor para glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.